de nenhum palmo de terra para sepultar sua mulher, e depois a família patriarcal, ele precisou pagar e pagar caro, caríssimo. Então, Deus explicou para ele em Gênesis 15 que ele não tomaria posse da terra que estava nas mãos de 7 nações pagãs, os cananeus, porque a medida desse povo ainda não tinha chegado ao fim. Ou seja, a ira de Deus estava crescendo e crescendo sobre esse povo rebelde, idólatra, violento. E no momento oportuno, então, Deus faria o cumprimento da promessa. Então, o que acontece? Historicamente falando, vocês bem sabem, Abraão teve Isaac, teve Ismael, que foi o primeiro bebê de barriga de aluguel da história, e depois Isaac, né? O povo de Israel vem pela descendência de Isaac. Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó, são gêmeos. Esaú levando o povo, a descendência edomita, que vai habitar no sul daqui da Jordânia, lá de frente ao Mar Vermelho. E Jacó vai ser o pai das tribos. Jacó teve filhos com 4 mulheres, 7 filhos com Lia, 2 filhos com Zilpa, 2 filhos com Bila, 2 filhos com Raquel. Então, desses filhos, o José não teve tribo, mas os 2 filhos dele, Manassés e Efraim, tiveram tribo. Então, essa família de Jacó, por meio de José, vem para o Egito, em 70 pessoas. Aqui passa no Egito, ou lá no Egito, aqui no sul, 400 anos, alguns colocam 430 anos. Então, diz a Bíblia que o povo estava agora sendo oprimido, massacrado, construindo cidades, pirâmides, monumentos no Egito, debaixo de chicote e escassez de pão. O povo geme, o povo chora, o povo ora, o povo clama, Deus vê, Deus ouve, Deus desce, Deus liberta. E aí Deus levanta o Moisés para fazer isso. E o Moisés sai do Egito, depois de 10 pragas que Deus impõe sobre o Egito, e é importante entender isso. Por que 10 pragas? Por que Deus não tirou o povo logo do começo? Porque Deus, antes de tirar o povo do Egito, quis desbancar o panteão de divindades do Egito, para ficar claro para a história que não era apenas uma concessão de Faraó, por bondade de Faraó que o povo estava saindo, mas era a manifestação do poder de Deus, libertando o seu povo. Era uma peregrinação para ser feita em 3 meses, e demorou 40 anos. É muito importante entender isso. Por que demorou tanto tempo? Por causa da rebeldia, da desobediência e da incredulidade do povo. Daquelas 600 mil pessoas que saíram, homens, fora mulheres e crianças, ao todo, em torno de 2 milhões de pessoas. Todos morreram no deserto. Todos, exceto 2 pessoas, Josué e Caleb. Então, esse deserto, do Egito até aqui, o Monte Nebo, tornou-se um grande cemitério da história. Um grande cemitério da história. E Hebreus diz isso. E se Deus não poupou o seu próprio povo por causa da incredulidade, como escaparíamos nós hoje, se negligenciarmos tão grande salvação? A Bíblia foi escrita não apenas como um livro histórico, mas um livro escrito para o seu coração, para o meu coração, para nós alertarmos o nosso próprio coração sobre o perigo da incredulidade. Pois bem, queridos, então, depois de 40 anos de peregrinação, é a segunda geração que chega aqui. Geração que nasceu no deserto. Todo mundo de 40 anos para baixo. Porque aquela geração que saíra, perecera no deserto. Agora Moisés chega aqui. E vocês podem, já viram, tiraram foto. Aqui você tem o melhor ponto de visualização da Terra Prometida. Aqui você vai ver a primeira cidade fortificada, que é Jericó, aqui às margens do Mar Morto, que é a mais antiga do mundo, uma cidade inexpugnável. E vocês se lembram a maneira milagrosa como foi conquistada a cidade. E Moisés olha, mas ele não pode entrar por 2 razões. Primeiro, Deus o mandou falar a rocha e ele feriu a rocha. A rocha é o símbolo de Cristo.
E quando ele fere a rocha, ele está tomado de ira. E ele está quase que demonstrando que ele é o provedor e não aquele que usufrui da provisão. Ele não é o provedor, a água não vem por causa dele. É muito importante entender isso. Algumas pessoas atribuem milagres a seres humanos. Alguns são até canonizados porque acham que eles fizeram milagres. Nenhum milagre é feito pelo ser humano. O ser humano é apenas um instrumento. Milagre é uma obra exclusiva de Deus. Quem faz é Deus. Então Moisés se rebelou quando ele feriu a rocha. Ele tinha que falar a rocha. Porque o poder para tirar água da rocha não era a violência do toque dele na pedra, mas era a fé que ele tinha de que Deus falou, Deus é fiel para cumprir. Amém. Então ele não entrou na terra por isso. Segundo motivo é que Moisés, aí é uma questão tipológica e teológica, Moisés é o símbolo da lei na Bíblia. E o papel da lei não é salvar. A lei até podia salvar você e a mim, se nós fôssemos perfeitos. Porque a lei exige 100% de perfeição. Paulo, ilustrando sobre a questão da lei em Romanos 7, é como o casamento. E Paulo diz assim: a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Se, porém, o marido morrer, fica ela livre para casar com quem quiser, mas deve ser no Senhor. Paulo não está falando de casamento aqui, Paulo está ilustrando a questão da lei. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo é que a lei é o marido, e esse marido é perfeccionista, e esse marido é perfeito, e esse marido é maravilhoso, ele é justo, ele é santo, ele é espiritual. Mas a mulher desse marido, somos nós, é uma mulher atabalhoada, é uma mulher confusa, é uma mulher rebelde, é uma mulher desobediente, é uma mulher que nunca consegue agradar esse marido. E mais, já que ela não pode divorciar desse marido, que enquanto ele viver, ela está ligada a ele, o marido é tão bom que não morre. E aí o que que acontece? O que que acontece? Paulo diz, a mulher morre, porque o casamento é só para essa vida. A morte põe ponto final no casamento. Então, se você quer casar, está aqui, aproveite seu casamento agora, porque depois não tem mais. Alguém diz, casamento é só para que a morte interrompe. Então, o que que acontece? Morreu, acabou o casamento. E agora essa mulher que recebe uma nova vida, ela contrai um novo casamento com outro marido, que é generoso, que é misericordioso, e esse marido é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o papel da lei não é salvar, o papel da lei é convencer você e a mim que somos pecadores, tomar-nos pela mão como um aio, como um pedagogo, e nos levar ao Salvador que é Cristo. Agora notem vocês, Josué tem o mesmo nome de Jesus, Josué e Jesus são o mesmo nome. Então, Moisés trouxe o povo e entregou a Josué, porque Josué é o Jesus, é o Salvador que nos toma pela mão e nos leva à Canaã celestial, e nos leva à terra prometida, à terra santa, à nova Jerusalém, a Jerusalém celeste, a salvação eterna. Então, essas figuras são importantes, e são necessários de fazer essas conexões. Então, daqui Moisés morre, aqui ele morre, aqui ele é sepultado e nós não sabemos onde está o túmulo dele, e Deus quis que não soubéssemos, para que não houvesse peregrinação de idolatria, mas daqui então eles descem para conquistar a terra prometida. Esse é um dos lugares para mim mais emblemáticos da geografia bíblica, porque você não tem nenhum outro cenário onde você possa ter uma visão tão límpida, tão clara, como Deus está nos dando hoje. Hoje vocês estão vendo dois milagres da natureza. Primeiro, que a chuva que deu hoje tem anos que não chove assim. E segundo, que em virtude da chuva, o nevoeiro que sempre está aqui foi dissipado para que vocês pudessem ter essa visão tão clara.